Graças a Deus por sua vida, graças a Deus por podermos estar nessa noite celebrando a bênção de Deus sobre esta família, sobre esta comunidade, sobre os filhos de Deus, esses 17 anos da boa mão do Senhor sobre esta igreja. Eu quero manifestar minha gratidão à Igreja Batista da Família de Osasco pela oportunidade que nós temos de nessa noite cultuarmos juntos. Isso é uma bênção muito grande, é de uma grande felicidade para todos nós. Obrigado, pastor Guiar, pastor Rodrigo, pelo convite a todos nós, também a cada irmão da Igreja Batista da Família em Sorocaba, que está conosco. A igreja veio completa, não é? Temos todos os irmãos presentes aqui, muito felizes por esta tão rica oportunidade. Louvamos a Deus imensamente por esse momento singular na vida da igreja, em nossas vidas. Podermos cultuar juntos como uma só família, não é? E que bom, tudo aquilo que já foi ministrado também nessa noite aos nossos corações, através dos louvores, não é? A adoração a Deus, aquilo que nós já dedicamos a Ele, entregamos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom podermos devolver a Deus, ofertar a Ele a nossa melhor oferta, não é? Entregar a Deus a nossa melhor oferta. Que bênção tão grande. E certamente o Senhor tem recebido o nosso culto nessa noite com um cheiro suave, agradável, de verdadeiros adoradores. Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2, onde nós estaremos baseando a nossa breve meditação desta noite. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos
coisa assim. Que Deus nos dê a clara interpretação e direção na exposição desta palavra por meio do seu Espírito Santo. Esse texto lido, certamente muito conhecido nosso, conhecido da igreja, conhecido dos irmãos, tantas vezes pregado, ministrado, e tantas vezes que eu já ministrei acerca desse texto, mas esta palavra é uma fonte de águas profundas, que fala poderosamente ao meu coração todas as vezes que eu volto a ele, que eu medito sobre ele. E nessa noite eu gostaria de poder expor, comunicar-vos a palavra de Deus, a partir desse texto lido, trazendo ou contextualizando para a nossa família, para a nossa casa, para o ambiente da nossa casa. Primeiro porque esse texto fala sobre ambiente. Ele diz que Jesus, voltando a Cafarnaum, Cafarnaum era uma cidade onde Jesus era frequente, onde ele esteve em grande parte do seu ministério. Muitos dos seus milagres aconteceram em Cafarnaum. E alguns estudiosos falam que lá em Cafarnaum havia um aposento onde Jesus ficava, quando por lá estava, na casa da sogra de Pedro. E provavelmente o ambiente em que ele estava aqui, a casa em que ele estava nesse momento dessa narrativa bíblica, era a casa da sogra de Pedro. E o texto está dizendo, Marcos, quando ele escreve, ele diz assim: logo se ouviu que ele estava em casa. Jesus estava em casa. Quando Jesus está na casa, a casa é diferente. Quando Jesus está na casa, a casa atrai para ela as pessoas. A casa se torna atrativa, interessante. As pessoas começaram a buscar a casa. O texto está dizendo que por Jesus estar na casa, muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Jesus na casa é um lugar, é um ambiente em que as pessoas querem estar. Quando Jesus está presente na nossa casa, quando Jesus faz parte da nossa casa, a nossa casa é um ambiente em que as pessoas desejam estar. As pessoas querem fazer parte desse ambiente. As pessoas querem conhecer essa casa, querem conhecer esse lugar em que Jesus está, em que há a presença poderosa de Jesus, em que Ele habita, a casa que Jesus habita, é uma casa em que as pessoas desejam fazer parte. Até porque o contrário também é verdade. A casa em que Jesus não se encontra, a casa em que Jesus não está, é uma casa que as pessoas não desejam. É uma casa que as pessoas querem ficar longe. A casa em que Jesus não está é como aquela casa daquele homem que escreveu lá na parede, no muro da casa dele, uma frase dizendo assim: esta casa é propriedade de Jesus. Esta casa é propriedade de Jesus. Mas a casa dele era uma casa de muita briga, era uma casa de muita confusão. Na casa dele tinha briga de manhã, briga à tarde, briga à noite, briga de madrugada. Era insuportável para as pessoas passarem pelaquela casa, o barulho que ela fazia de tanta discussão, de tanta discórdia, mas na parede da casa estava lá: esta casa é propriedade de Jesus. Até que o vizinho, quando passou lá, na frente daquela casa, e leu aquela frase, ele pensou: esta casa pode até ser propriedade de Jesus, mas com certeza ela está alugada ao diabo. Jesus não está nessa casa, Jesus não mora nessa casa. Jesus não pode estar nessa casa, porque a casa onde Jesus não está é a casa da confusão.
A casa onde Jesus não está é a casa em que as pessoas não querem estar perto. As pessoas não querem conhecer esse tipo de ambiente. A casa que Jesus está, esta casa aqui, do texto bíblico em que ele estava, quando as pessoas ouviram falar de Jesus, elas começaram a ir àquela casa, elas se reuniram naquela casa, de tal forma que não cabia mais ninguém, não entrava nem saía mais ninguém, porque as pessoas queriam estar no ambiente que Jesus está. A nossa casa precisa ser a casa que Jesus está, que Jesus habita, que Jesus mora. E quando eu me lembro, na minha infância, lá na minha casa, que nós hospedávamos muitos pastores, hospedávamos muitos seminaristas, a nossa igreja, lá na Paraíba, lá no interior da Paraíba. Nossa igreja, por um tempo, ficou sem pastor, e toda semana a junta de missões estaduais mandava um seminarista lá para a nossa igreja, lá na nossa cidade, e eles ficavam hospedados na minha casa. E eu me lembro muito bem que nós íamos receber o seminarista, ou um grupo de seminaristas, na sexta-feira à noite, e eles ficariam até o domingo, segunda de manhã. E na sexta-feira, minha mãe, ela fazia uma faxina na casa. A casa, ela tinha um piso vermelho, um piso liso vermelho, não era cerâmica, nada, e ela passava uma cera vermelha, a gente ia andando, ia ficando a sola da sandália tudo vermelha. Você batesse a mão ali, a mão ficava vermelha. Ela passava uma cera vermelha, depois vinha com enceradeira e deixava a casa brilhando. Ela deixava tudo arrumado. A minha mãe trocava as fronhas do travesseiro. Ela colocava lençol novo na cama. Ela pegava, era um milagre isso acontecer, mas ela pegava lá no armário dela o conjunto de louça e o conjunto de talher, né, aquela louça florida que ela tinha, e colocava na mesa para receber os seminaristas, o talher novo, tudo novo. E a gente ficava muito feliz, porque a casa ficava nova, a casa ficava bonita, limpa, cheirosa, e todo mundo fica educado, né, quando a gente recebe visita. Ô, meu amor, por favor, pegue aquele copo d'água para mim. E aí alguém responde, com certeza, meu bem, tome esse copo d'água. E aí todo mundo fica mais educado, todo mundo fica feliz, todo mundo fica trabalhador. A gente diz assim, precisa arrumar aquele quarto. Já está arrumado, eu já resolvi. Precisa ir no mercado comprar o açúcar. Não, já comprei, nem precisava falar, já está aqui. Todo mundo começa a trabalhar, porque a gente vai receber alguém em casa. A gente vai receber alguém na nossa casa, uma visita que a gente deseja receber, tem apreço por eles, e a gente prepara a casa, a gente limpa a casa, a gente arruma a casa. Mas o que eu estou querendo te dizer nessa noite, imagine para receber a Jesus. E a nossa casa, para que Jesus possa estar, como ela não deve ser também, como as nossas atitudes não devem ser, quando Jesus está na casa. Se para receber alguém, para ter uma visita, nós mudamos até o nosso ânimo, nós mudamos até o nosso rosto, nós ficamos mais educados, nós preparamos tudo para receber Jesus. O nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa conduta também precisa melhorar, dia após dia, porque Jesus está na casa. Nós precisamos tornar a nossa casa, a nossa família, o nosso ambiente em que Jesus está, todos os dias um lugar melhor. Todos os dias a nossa casa precisa ser uma extensão do céu. Jesus na casa é sinônimo de bênção, é sinônimo de transformação, é sinônimo de mudança. A presença de Jesus na nossa casa precisa transformar a nossa casa, a nossa vida. E é isso que nós temos aqui nessa narrativa, nesse relato bíblico. Jesus está na casa e as pessoas chegam na casa, mas o segundo ponto que nós aprendemos também, no versículo de número 2, é que Marcos escreve assim, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Jesus anunciava-lhes a palavra.
Porque Jesus na casa é sinônimo de palavra. Não se pode desassociar. Não é possível dividir Jesus e sua palavra. Quando Jesus está na casa, tem palavra. Você quer ver se Jesus está na sua casa? Então perceba que lugar a palavra dele tem ocupado. A casa em que Jesus está, a palavra dele é soberana. A casa em que Jesus está presente, a palavra dele não se cala. Aonde Jesus está, se medita na palavra, se lê a palavra, se ensina a palavra, se obedece à palavra. Aonde Jesus está, não é a minha palavra, não é a tua palavra que domina, que governa, mas é a palavra dele. Aonde ele está, quando nós enfrentamos uma dificuldade, a palavra dele é quem nos direciona. Quando nós enfrentamos uma dificuldade, não são nossas emoções que nos indicam o caminho, não é a aflição que vai nos dizer qual a saída, qual a solução, mas a palavra dele é soberana, e sem uma palavra dele, nós não movemos o nosso pé. Sem uma palavra dele, nós aguardamos, nós esperamos, nós confiamos. Ele vai falar, ele vai dar a direção, porque na casa onde Jesus está, é a palavra dele quem nos governa. E naquele momento, naquela casa em que Jesus estava presente, a palavra dele estava sendo exposta, comunicada, como Marcos escreve, e não cabia mais ninguém naquela casa, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Mas a casa que Jesus está também, no versículo de número 3, está dizendo da seguinte maneira: trouxeram-lhe um paralítico. Trouxeram-lhe um paralítico. Porque a casa que Jesus está é casa de cura. A casa em que Jesus está é um ambiente de cura. Aonde Jesus habita, aonde existe a presença de Jesus, há cura. E aqueles homens trazem aquele paralítico à presença de Jesus. O texto vai nos dizer que eles trouxeram um homem que estava deitado numa cama, numa maca, e eles não puderam entrar na casa por causa da multidão. Perceba aqui que era mais fácil abrir uma porta de madeira do que uma porta feita por humanos. Aquelas pessoas que estavam à porta, eles ficaram indiferentes ao problema, à situação daquele rapaz que estava sobre a cama. Ao ponto que os seus amigos, diante daquela barreira humana, da impossibilidade de chegar a Jesus, eles inovaram, eles foram comovidos e movidos em seu coração, e não desistiram de levar o seu amigo a Jesus. Eles subiram, pegaram uma escada, pegaram uma corda, um animou o outro, subiram no telhado, e lá no telhado, o texto vai dizer que eles fizeram uma abertura, um buraco no telhado. Fizeram um buraco no telhado, não muito pequeno não, para passar uma cama com uma pessoa, não foi um buraco muito pequeno não, a abertura era considerável, para descer aquele homem até Jesus. O que me chama a atenção aqui, é que aquele homem está ali, em cima do telhado, eles estão quebrando. Muito provavelmente não era telha, era um outro tipo de cobertura, eles estão quebrando. Jesus está embaixo, junto com os discípulos, junto com a multidão que está dentro da casa, e começa a cair pedaço de telhado, começa a cair, forro, gesso, madeira, eu não sei do que era feito o telhado.
Isso não é uma cena normal de você estar vendo. Tem uma reunião de pessoas ali. Jesus está ministrando a palavra. Daqui a pouco, uma marreta, um martelo, batendo, uma talhadeira, quebrando tudo. Começa a cair pedaço de material no chão. E eu não achei nenhum relato bíblico dizendo que a sogra de Pedro, a dona da casa, tivesse reclamado. Eu não achei nenhum relato na Bíblia dizendo que Jesus tenha reclamado, mandado parar, ou que Pedro, que era brigão, pudesse dizer: ei, o que está acontecendo aí? Parem com isso, estão quebrando o meu telhado. Eu não vi nenhum relato dizendo que alguém tinha reclamado daquele homem, aqueles homens quebrando o telhado para descer o paralítico. Sabe por quê? Sabe por quê que ninguém reclamou daquilo que estava acontecendo, do telhado da casa sendo quebrado? É porque a casa em que Jesus está, gente vale mais do que coisa. Eu vou repetir. A casa em que Jesus está, gente vale mais do que coisa. Por isso que eles não reclamaram. Porque a casa em que Jesus está, as pessoas têm muito mais valor do que coisa. Por isso eu te digo nessa noite, que se o teu celular vale mais do que a criança, do que o teu filho, do que a tua filha, se o teu carro vale mais do que a tua mulher, mais do que o teu esposo, se o teu dinheiro, a tua casa, vale mais do que as pessoas que estão com você, Jesus não está presente nessa casa. A casa em que Ele está, as coisas perdem o valor para as pessoas valem mais, porque Jesus não veio morrer pelo teu carro, pela tua casa, pelo teu dinheiro. Jesus não veio morrer pela tua conta bancária, Ele veio morrer pela tua esposa, Ele veio morrer pela tua vida, Ele veio morrer pelos teus filhos. O sangue dele na cruz do Calvário foi vertido para salvar gente e não coisas. A casa em que Jesus está, gente vale mais do que coisa. Mas nós temos visto tantas casas humanizando coisa e coisificando gente. Tantas casas que se idolatram sofá, que se idolatra calçados, se idolatra roupa, se idolatra carro. O que adianta você ter um sofá novo, bonito, caro na tua sala, se você não deixa ninguém sentar nele? Você não deixa tuas crianças sentar, pular e brincar nesse sofá? Se a criança pular ali, ele toma uma surra de cinta, que ele não quer nem ver o sofá mais. O que adianta? O sofá vale mais do que gente. Do que adianta você ter uma piscina enorme, bonita, semi-olímpica na tua casa, se nem você mesmo usa? Do que adianta ter uma linda piscina em casa, você não vai deixar o pastor Aguiar fazer um batismo lá de 100 irmãos louvando ao Senhor lá, na tua casa, na tua piscina? Do que adianta? Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, meu querido, minha querida irmã. Tudo aquilo que Deus te deu a mais é pensando no outro. Aquilo que Deus te deu a mais é pensando nos filhos dele. O carro grande que ele te deu é para que você possa carregar os filhos dele. A casa grande que ele te deu é para que você possa convidar a igreja para cultuar na tua casa. Vem aqui em casa, vamos oferecer um culto em ações de graça ao Senhor. Aquilo que Deus tem te dado, te abençoado a mais, precisa transbordar de você. Você não pode ser um crente obeso, um crente cheio de bênção, obeso, pesado, que não consegue nem se mover. Você precisa deixar transbordar a bênção, para que o nome de Deus e a glória de Deus seja manifesta na vida do outro. Aquilo que Deus tem abençoado a tua casa precisa ser canalizado para a gente. Nós não podemos nos conformar, entrar na forma desta geração
materialista, dessa geração imediatista, dessa geração que desvaloriza a gente em troca de coisa. Pessoas que se tornaram escravas de marcas. Escravas de marcas. No ano ela paga 8, 9, 10 mil num celular, num aparelho celular. Aí no outro ano a empresa lança um mais novo. E ela diz assim: esse meu celular não está prestando mais para nada. Pagou 10 mil ano passado. Não está mais servindo. Eu preciso do novo. E dentro de casa, às vezes, alguém não está precisando do teu dinheiro. Está precisando da tua atenção. Está precisando do teu abraço. Está precisando do teu ouvido. Nós passamos nas grandes vias e os transeuntes estão todos com o celular aqui, nas redes sociais, no chat de mensagem. Ouvem tantas coisas, mas não ouvem dentro de casa. Não ouvem os filhos, não ouve a esposa, não ouve o esposo. O grande problema, meu irmão, minha irmã, é que quando nós não ouvimos aquelas pessoas dentro da nossa casa, o mundo ouve. Quando eu e você não olhamos para a nossa casa, o mundo olha. E o nosso adversário, o diabo, anda em derredor do mundo, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Por isso que nós aprendemos no texto bíblico que a casa em que Jesus está, gente vale mais do que coisa. Gente vale mais do que coisa. Me chama a atenção que quando aquele homem desce diante de Jesus, o texto bíblico diz que Jesus viu a fé daqueles homens. Quando Jesus vê admirado aquela cena, o texto diz, e ele viu a fé daqueles. Mas fé tem cor? Como é que ele viu a fé? Que formato tem a fé? Que Jesus viu a fé daqueles homens? É que Jesus viu o comportamento daqueles homens. Jesus viu a conduta daqueles homens. A fé manifestada em atitude, em ação. A casa em que Jesus está provoca em mim e em você atitudes de fé. A casa em que Jesus está provoca em mim e em você um comportamento de fé. Eles não estavam desprendendo aquele esforço, suando a camisa, se esforçando de tal forma para levar aquele homem a qualquer lugar. Eles estavam tendo um comportamento de fé para levá-lo à casa em que Jesus estava. Aonde Jesus está, nós não nos guiamos pelos nossos olhos. Não são as circunstâncias que nos conduzem, mas é a nossa fé. Aonde Jesus está, nós vivemos por fé e não por vista. É a fé que nos move. A fé que nos move. Perceba que a fé não paralisa aqueles homens. Porque a fé, ela não é um parasita. Eles não pararam na frente da multidão,
longe de Jesus, e disseram: se Jesus está na casa, ele vai abrir essa porta humana e vai vir até nós. Vamos parar aqui e vamos esperar a ação de Jesus. A fé não paralisa, mas a fé põe em movimento. A fé leva aqueles homens a se esforçarem. A fé leva aqueles homens a desprenderem esforço, investimento. Investiram recurso, investiram tempo, investiram coragem, investiram a sua vida para levar aquele homem a Jesus. Porque a casa em que Jesus está, a fé nos move. Nós somos guiados por ela. A casa em que Jesus está, também vai nos dizer o texto bíblico, que quando aquele homem desce diante de Jesus, naquele leito, ele olha para aquele homem e ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Eu achei interessante, porque por que Jesus ele não disse assim: vocês quatro aí, como é o nome dele? O nome dele é Pedro. Ô Pedro, perdoados estão os teus pecados. Como é o nome dele? E alguém dizer: o nome dele é Jacó. Ô Jacó, perdoados estão os teus pecados. Por que Jesus não perguntou o nome daquele homem? E disse: olha fulano, perdoados estão os teus pecados. Jesus ele não faz isso. O texto bíblico nos afirma categoricamente que Jesus chama ele de filho. Filho, perdoados estão os teus pecados. Olha, irmãos, uma pessoa como aquela que estava diante de Jesus, talvez nunca tenha sido chamado de filho, talvez nunca tenha tido um pai. E nós sabemos bem que pessoas como ele são conhecidas pelo seu problema. Elas são identificadas pela sua dificuldade. Pessoas como ele perdem identidade. Se alguém amanhã ou mais tarde, quando chegar em casa, alguém que está aqui hoje, disser: você viu aquela mulher de blusa verde? Você viu aquele rapaz de blusa azul? E você vai dizer: eu não sei. Tinha tanta gente de blusa verde, ou tinha tanta gente de blusa azul, eu não sei de quem você está falando. Mas se alguém disser: você viu o aleijado? Você viu o manco? Você viu o paralítico? Todo mundo vai identificar, vai saber. Aquela pessoa era identificada porque ele tinha um problema que o paralisava. Ele era identificado pela sua dificuldade, pelo mal que lhe tomava. Talvez ele tenha sofrido e padecido tantas vezes, com alguém dizendo: está lá o aleijado, está lá o paralítico, está lá o doente. Jesus ele não chama aquela pessoa pelo estado em que ela se encontra, mas Jesus olha para ele e o chama de filho. O teu problema não te identifica, filho. A tua limitação não te identifica, filho. A tua dor não te identifica, filho. Você é filho. Você não é o aleijado. Você não é o doente. Você não é o limitado. Não, Senhor, mas eu sou um paralítico, é filho. Oh, Senhor, mas eu sou impossibilitado de tantas coisas, você é filho. Oh Senhor, mas a vida toda, todo mundo me chamou de aleijado, de doente, de paralítico. Mas hoje eu cheguei aqui para dizer: você é filho. Você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus não olha para você como o mundo olha para você, mas Ele olha para você como filho. Você chega no hospital, o paciente chegou. Você chega numa loja, o cliente chegou. Alguém na escola, número 21 está presente. Quando você chega diante de Jesus, você não é paciente, você não é cliente, você não é um número, você é filho. Diante de Jesus, a sua identidade é a identidade de filho. Filho amado, comprado e remido pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário.
Esta é a tua identidade. Filho. Na casa em que Jesus está. Você é filho. Jesus diz assim: perdoados estão os teus pecados. Mas Ele não vai curar o homem. Perdoados estão os pecados, mas ele continua deitado nessa cama. Ele continua doente, ele continua enfermo. Perdoados estão os teus pecados, mas ele continua um paralítico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de Jesus curar o teu corpo, Ele precisa tratar a tua alma. Antes de Jesus curar a enfermidade do teu corpo, Ele quer tratar com o teu coração. Aquele homem que talvez não tivesse identidade, que talvez fosse marginalizado a vida inteira, primeiro foi tratado por Jesus em seu coração, naquilo que há de mais valioso e mais importante dele, para dizer, independente da tua doença, independente da tua limitação, eu estou tratando você hoje, para que você saiba que você é filho. Então, antes de curar o teu corpo, eu estou curando a tua alma. Filho, perdoados estão os teus pecados. E depois, quando Jesus percebe a inquietação daquelas pessoas que estavam ali, indagando no seu íntimo, como é que ele podia perdoar pecados? Jesus olha para o homem e diz: levanta, pega a tua cama e anda. Porque na casa que Jesus está, tem perdão e tem cura. Mas essa casa é a minha e a tua. A casa em que Jesus está é a minha casa e a tua casa. E a pergunta que eu e você podemos fazer nessa noite para nós mesmos: na nossa casa tem havido perdão? Na nossa casa tem havido cura? Porque se falta perdão na minha casa e na tua, é necessário mais presença de Jesus. Se tem faltado a soberania da palavra de Deus na nossa casa, é porque tem faltado presença de Jesus, porque quando Ele está presente, essas coisas não podem faltar. Quando Ele está presente é necessário haver a palavra, quando Ele está presente é necessário haver o perdão, quando Ele está presente é necessário haver cura, quando Ele está presente é necessário as pessoas valerem mais do que coisa. Quando Jesus está presente na casa, essa é a característica, ou são as características da nossa casa. Como está a tua casa hoje? Casa em que Jesus está, o perdão é uma manifestação da presença dele. Não há dificuldade de dizer: você está perdoado. O esposo diz para a esposa: você está perdoada. A esposa diz para o marido: você está perdoado. Disse que uma mulher chegou para o marido e, pior ainda, ele era crente. E ela disse para o marido: meu amor, eu não sei o que está acontecendo. Você tem me ofendido tanto esses dias. Você tem sido tão ignorante comigo, tão bruto. Você tem me machucado tanto esses dias com suas palavras. O que está acontecendo, meu amor? Não pode ser desse jeito. E disse que ele olhou para ela e falou assim: está achando ruim? Procure outro.
Está achando ruim? Procure outro. Uma mulher casada com um homem como esse, ela não precisa do diabo como seu adversário. Porque esse homem já serve ao diabo. A casa em que Jesus está, o perdão é manifesto. A casa em que Jesus está, o perdão faz parte do dia a dia. Filho, você está perdoado. Papai, você está perdoado. Mamãe, você está perdoada. Meu amor, você está perdoado. Irmão, está perdoado. Porque o perdão faz parte. O perdão é característica, é traço presente na casa em que Jesus está. Agora, levanta-te, toma a tua cama e anda. Eu quero caminhar para o fim dessa meditação. Essa palavra de Jesus para aquele homem. Levanta, toma a tua cama e anda. A Bíblia diz que ele se levantou e no mesmo instante ele pegou a cama, pôs sobre ele, retirou-se à vista de todos. Fica de pé, por favor, fica de pé. Eu quero ilustrar o que eu quero falar aqui agora. Me permitam pegar esse instrumento. Mas aquele homem, ele entrou naquela casa carregado, deitado sobre uma cama, sobre um leito. E agora, a Bíblia diz que Jesus curou ele, e ele agora está carregando a cama que carregava ele. Ele agora sai com a cama sobre ele. Só que o texto ainda diz mais. O texto diz que quando ele sai daquela casa com a cama sobre ele, as pessoas deram glória a Deus. Nunca vimos algo dessa forma. Eu quero te dizer nessa noite, para encerrar essa palavra, meu querido, que a casa em que Jesus está, aquilo que era motivo de vergonha, se torna motivo de testemunho. A casa em que Jesus está, aquilo que te paralisava, vai ser instrumento do teu testemunho para a glória de Deus. Instrumento de testemunho para a glória de Deus. Aquilo que te envergonhava, aquilo que te paralisava, vai ser o teu testemunho para que o nome dele seja glorificado, para que as pessoas vejam e digam glória a Deus porque chegou nesta casa. Glória a Deus porque chegou transformando. Glória a Deus porque esta casa não é mais a mesma. Glória a Deus porque agora a vergonha saiu. Agora existe testemunho. Agora existe a presença soberana de Jesus nessa casa. Na casa que Jesus está, o motivo da vergonha é substituído por um instrumento de testemunho. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus que habita em nós. Glória a Deus que entra na nossa casa. Glória a Deus que chega para mudar a história da nossa casa. Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite. Glorifique o nome dele nessa noite. Aonde Jesus está, a glória é de Jesus. A glória é dele para sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.